Olá, sejam bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? Agora a nossa aula é de matemática com a professora Michele Reis. Tudo bem, Pro? Tudo. Pro, o que a gente trouxe para esta aula? Vamos dar continuidade às multiplicações. Então, alunos, já sabem, se organizem aí, porque a aula vai começar agora. Isso, a cada dia que passa, nós estamos aumentando o nosso leque de possibilidades multiplicativas matemáticas, né? Nós começamos a estudar matemática com números pequenos, soma simples, porém, a gente tem cada dia mais de ampliar os nossos horizontes, tá? E hoje nós vamos trabalhar grandes multiplicações. Calma que não é tão grande assim, mas em relação àquilo que a gente está acostumado, a gente vai ampliar de pouquinho a pouquinho e também vendo outras formas que a gente pode conduzir o processo multiplicativo, tá? Trouxe aqui para a gente pensar essa frase: quanto mais conhecimentos, mais caminhos são possíveis. Sim, quanto menos a gente sabe, mais preso ali a gente fica aquelas situações. Mas à medida que a gente vai crescendo no conhecimento, vai crescendo as possibilidades de caminho e dá a condição da gente escolher os melhores caminhos. Assim como antes você só sabia somar, você aprendeu a subtrair e agora está aprendendo a multiplicar. Então esse é mais um caminho que você pode seguir. E a coisa mais interessante na matemática que eu dou como um conselho, tá? O melhor caminho na matemática é aquele com menos cálculos. Por que ele é o melhor caminho? Porque quanto mais cálculos você faz nas contas, maior é a sua possibilidade de errar. Então, quando você sabe um caminho que reduz o cálculo, esse vai ser o melhor caminho. Mas eu falo, mas também chamo a atenção. Um caminho muito bom também é aquele caminho em que você tem segurança, tá? Então, pense nessas duas coisas. A questão da segurança no procedimento que você está fazendo de matemática e o caminho. E se arrisque. A gente está aqui aprendendo, você está numa idade legal para arriscar. Então, arrisque conhecer mais a multiplicação, conhecer mais a divisão, exercite. Por quê? Porque mais na frente você vai ter segurança que sempre que esse caminho lhe for possível, você vai enveredar por ele, tá bom? Vamos começar com um problema de pedreiro. Sim! Nós hoje vamos conhecer uma modalidade também que nos exige um pensamento multiplicativo, que é a multiplicação retangular, tá? Vamos considerar que um pedreiro colocou pisos em uma casa, tá? E ele quer saber quantos pisos ele usou para revestir essa área. Então, para pensar em resolver esse problema, você pode escolher alguns caminhos. Eu vou apresentar aqui para você 3 caminhos, tá? O primeiro caminho seria contar 1 a 1. Talvez seja o caminho mais óbvio para você. Poxa, o desenho tá aqui, tá massa. Eu vou começar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Esse é um bom caminho. É um caminho seguro? É um caminho seguro. Mas observe que nesse caminho você pode se embaralhar um pouco na contagem. São muitos quadradinhos iguais, você pode contar o mesmo quadradinho várias vezes. Apesar de ser um caminho seguro, é um caminho longo e esse caminho é sim passível de muitos erros. Mas se for seguro e você não tiver uma terceira ou segunda opção, vá por esse caminho, tá? É melhor, lembre que o nosso objetivo é chegar no resultado. Mas, se você pode escolher um caminho melhor, por que não escolher, né? Mas vamos lá, vamos avançar. Esse é o caminho mais básico, né? Contar de 1 a 1. Mas vamos dizer que você já está um pouquinho mais sabido e já
entendeu que essa quantidade se repete aqui, aqui, aqui. Então, você tem um valor fixo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que nessa primeira fileira eu tenho 8 pisos. Então, essa também vai ser 8, vai ser 8. Aí você já está em condições de caminhar o nosso segundo caminho, que é contar por fileiras. Como é contar por fileiras? Você já vai usar uma conta de adição. Então, você vai colocar 8 mais 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Poxa, aqui já tem 16, ó. Até aqui. Aí eu vou botar aqui mais 8. 16, 17, 18, 19, 20, 20. É um caminho? É um bom caminho. É seguro? Se você já evoluiu mais um pouquinho, já sabe, já percebe que isso é também uma adição, siga esse caminho. Mas que tal arriscar um terceiro caminho, que é o caminho da multiplicação? Sim. Lembra que a gente está frisando todas as aulas que a multiplicação é quando você faz um agrupamento sucessivo de um mesmo valor. Então, nesse caso, qual é o valor que se repete? É 8. E você vai somar esse 8 sucessivas vezes. Então, se eu tenho um valor fixo e posso juntar ele sucessivas vezes, a multiplicação é um excelente caminho. Então, por que não usá-lo? A hora é agora. Essas aulas de recomposição estão aí para isso, para ajudar você a se arriscar. Vamos lá, então, entender como funciona a multiplicação? Nesse caso, essa será a nossa sentença matemática. Eu tenho um valor que se repete, um valor fixo, e aqui a quantidade de vezes que esse valor vai ser repetido. Então, observe que no painel eu tenho a parte vertical e uma parte que é horizontal, na questão de cada quadradinho. Vamos verificar aqui. A parte vertical é justamente a parte que está em pé. Então, eu vou contar aqui a quantidade de azulejos que está na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 azulejos. Então, esse aqui vai ser o meu valor fixo, tá? 8 vezes. Então, a gente coloca aqui na parte vertical 8. Agora, vamos ver na horizontal, que é justamente a parte que está deitada, né? Então, a gente vai fazer essa contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que coincidência, hein? Então, ficou 8 na vertical e 8 na horizontal. Então, observe que na vertical, esse valor, que é o valor fixo, que é a quantidade de azulejos que nós temos em uma fileira, e o 8 aqui representa a quantidade de vezes que essa fileira se repetiu. Então, ela se repetiu 8 vezes. Então, seria 8 vezes 8 a nossa multiplicação. E o resultado vai ser justamente a quantidade total de pisos que foi usado, tá? Então, pense aí, 8 vezes 8. Você lembra da nossa tabelinha? Aquela que a gente usou para fazer as contas de multiplicação, aquela também que a gente usou para ver o plantio do milho. Pois é, você pode fazer uma tabelinha daquela para resolver a conta. Mas para adiantar a sua vida, olha, eu já sei de cor que 8 vezes 8 é 64. Esse 64 é o quê? 64 é justamente a quantidade de pisos que foi usado para poder
revestir toda aquela área, tá bom? E essa é a resposta do nosso problema. Tem 64 pisos. Mas como é que você sabe tão rápido que 8 vezes 8 é 64 sem fazer aquela tabelinha? É o que eu digo a você da questão do treinar. Não é porque eu sou pró. Eu conheço muitos alunos que sabem a multiplicação na ponta da língua. Por quê? Porque eles fazem muitos exercícios e o exercício ajuda você a memorizar. E quanto mais as coisas estão memorizadas, ajuda na hora de fazer a conta de matemática. Eu apresento para vocês aqui, que eu acho que já é uma velha conhecida de vocês, já deve ter na sala de vocês, a nossa tabela. Em vez da gente fazer uma tabelinha com cada número, como a gente estava fazendo antes nas outras aulas, eu já apresento aqui uma tabela completinha. Essa tabela a gente chama de tábua ou tabela de Pitágoras. Por quê? Pitágoras foi o pensador que organizou a multiplicação assim, em vez daquelas tabuadas antigas que a gente usava decorando, ele organizou dessa maneira o quadro das multiplicações. Então, na tábua de Pitágoras, nós temos as linhas que estão deitadas, né? Que a gente chama de horizontal, como a gente viu lá nos pisos, e as verticais, certo? Que são as fileiras ou as colunas. E aí, cada resultado reflete na junção de uma vertical com uma horizontal. Então, se eu tenho 1 vezes 1, quando junto os dois encontram aqui, dá 1. Então, essa é a maneira que ele juntou, agrupou todos os resultados das multiplicações do 1 até o 10. Então, eu aconselho você a fazer uma tábua dessa, botar bem na sua parede, no seu guarda-roupa, porque à medida que você vai olhando, vai memorizando, vai trazendo velocidade aos seus cálculos matemáticos, tá? Então, no exemplo que a gente viu dos pisos, olha como foi. Eu vi que a gente tinha 8 pisos na horizontal e 8 pisos na vertical. Então, 8 vezes 8, justamente na junção dos dois, dá 64. Então, como eu já montei várias vezes essa tabela de Pitágoras, dá facilidade para eu resolver os problemas. Eu aconselho você também a fazer o mesmo, viu? Olha aí a dica do nosso cérebro. Construir a tabela te ajuda a exercitar. Se você tem uma tabela no caderno, nas horas das questões matemáticas, dos problemas, dos algoritmos que a gente tem que resolver, essa tabelinha vai ser a sua melhor amiga. Então, vamos lá para as nossas continhas agora? Olha aí, nessa questão eu fui bem direta. O produto da multiplicação 5.059 vezes 9 é. Quando eu pergunto o produto da multiplicação, eu quero saber justamente o resultado. Porque o resultado de uma multiplicação também chama produto. Então, eu quero saber se eu pegar 5.059 9 vezes, eu vou ter quanto? Então, vamos lá armar a nossa conta, a nossa linda conta de multiplicação. 5.059 vezes 9, armando a conta. E agora, como é que a gente vai fazer? O procedimento não é diferente daquelas outras contas com números menores que a gente já fez, tá? E, valendo da dica, vamos usar a nossa linda tabela de Pitágoras para poder resolver. Eu vou pegar o número 9 e vou multiplicar ele por cada algarismo do número de cima.
Então, eu vou fazer 9 vezes 9, depois 9 vezes 5, 9 vezes 0 e 9 vezes 5 novamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos localizar. Eu quero a linha do 9. Então, olha a linha do 9 aqui. Essa é a linha que a gente vai consultar, tá bom? Então, as respostas que a gente vai precisar estão nessa linha. Começo 9 vezes 9. Aí eu já tenho 9 fixo aqui e eu vou ver lá em cima, ó, 9 vezes 9. Então, ó, paro aqui, 81. Aí eu vou e escrevo aqui, né? 81. É assim que faz? Não faz, né, gente? Nós sabemos que a gente só vai escrever aqui a unidade. O 1. E o 8, a gente escreve cá em cima porque ele vai somar no resultado da multiplicação 5 vezes 9. Eu vou lá. 9 vezes 5. Chego aqui na linha do 9, 5. Parei aqui no 5. Ó, 9 vezes 5, 45. Só que não vai ser mais 45, porque eu tenho um 8. Então, eu vou pegar o 45, que é a resposta de 5 vezes 9, e somar com 8. Então, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Nossa, tudo isso? 53. Eu vou escrever 53? Não! Eu só posso botar a unidade. Eu vou botar o 3 e o 5. Eu vou escrever aqui. Pro 9 vezes 0. O 0 não tem aqui, realmente não tem, não precisa. Por que não precisa? Gente, se eu tenho 0 é nada. Se eu pego o 0 e boto 9 vezes, eu vou continuar com 0. Então, a regra básica, qualquer número vezes 0 é igual a 0, tá? Então, 9 vezes 0 é 0. Agora, eu tenho que somar com 5. Então, fica 0 mais 5. 0 do resultado mais 5. Então, eu fico com 5. Foi alguma coisa? Não, porque foi o 5 puro. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação. De novo, 9 vezes 5, que dá 45. E aí, eu vou botar 45 aqui. Aqui eu já posso. Por quê? Porque esse foi o último número que a gente multiplicou. Então, eu posso escrever 45. Então, olha aí o resultado da nossa continha. Ó, 45.531. Olha como a tabela de Pitágoras nos ajuda a responder. A gente vai lá, consulta e já bota direitinho, rapidinho, sem ter que fazer contas e contas de soma para achar as respostas. A gente já faz na velocidade da luz. Então, vamos para as nossas alternativas? Olha aí, eu tenho a letra A, 45.531. E aí, olha, a resposta da letra A bateu certinho. Vamos ver? Conferir se a resposta certa é a letra A mesmo. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Uhul! Isso aí! A nossa resposta está correta. Olha, agora respira um pouco, porque tem mais problema. O nosso próximo problema a gente pegou justamente de um simulado, tá? Que foi feito lá em Recife. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só você ir lá nessa página da internet, pegar todo o simulado, estudar, treinar para ficar craque de qualquer avaliação externa que chegar aqui. Você recebe lá, chuta que é gol, tá? Então vamos entender aqui qual foi o probleminha que estava nessa prova. Para produzir bolos, uma fábrica utiliza 5 bandejas de ovos por dia. Sabendo que em uma bandeja tem 30 ovos,
Quantos ovos serão necessários para a produção de bolos no período de 15 dias? Bem, muitas informações nesse problema. A pergunta é, ele quer saber quantos ovos serão necessários para a produção de bolos no período de 15 dias. Quantos ovos são necessários para 15 dias? Bem, sempre quando eu sei de um dia, eu consigo saber dos demais dias. Então, a gente vai pensar dessa maneira. Para um dia, quanto é que eles precisam? De quantos ovos eles precisam? Vamos lá. Vamos achar essa resposta no problema. Para produzir bolos, uma fábrica utiliza 5 bandejas de ovos por dia. Então, observe. Em um dia, ele usa 5 bandejas. 5 bandejas. Dia, tá? Aí, um dia, 5 bandejas. 2 dias, 10 bandejas. 3 dias, 15 bandejas. Agora ele quer saber para 15 dias. Então, eu quero 15 dias, é que eu quero saber. Observe que aí se um dia eu uso 5, esses 5 eu vou repetir nos demais dias. Então, para a gente resolver esse problema, é uma soma sucessiva de valores. A gente pode usar a soma? Pode. Mas vamos tentar o caminho da multiplicação? Vamos lá. Eu vou repetir esse valor de 5 todo dia, num período de 15 dias. Então, como é que eu vou montar essa multiplicação? Vai ser o valor que eu tenho fixo. Qual é o valor que eu tenho fixo? É o valor de 5, que são 5 bandejas todo santo dia. Então, 5 bandejas multiplicado pela quantidade de dias que eu preciso, que é 15. Então, gente, o resultado disso é justamente o que eu procuro saber, que é a quantidade de bandejas que eu vou gastar em 15 dias, tá? Vamos montar a nossa continha, aqui é a nossa sentença matemática. Agora vamos armar a nossa conta em pé, como vocês costumam falar, que aqui está deitada, né? Vou botar a conta em pé. Vamos usar aqui esse cantinho. Vou botar aqui em pé. 15 vezes 5. Vamos lá. Vamos usar a nossa tabela de Pitágoras para nos ajudar. Vamos lá. 5. Primeiro, vamos respirar para a Michele. Vamos localizar aqui na tabela de Pitágoras onde estão os resultados que nos interessam, tá? Vamos cá. Número 5, né? Que a gente vai multiplicar por 5. Então, observe que as respostas que eu quero estão na linha do 5. E quando a gente for fazer a multiplicação, vamos lembrar que a gente vai multiplicar um algarismo por vez. Então, eu começo 5 vezes 5. Não sabe, não? Por que não olha na tabela? Vamos lá. 5 vezes 5. Olha o 5 aqui. Vamos parar exatamente aqui, no 25. Então, 5 vezes 5 é 25. Eu vou colocar o 5, que eu só posso escrever a unidade, e o 2 vai lá para cima do 1, não é isso? E eu vou somar o 2 ao resultado dessa multiplicação aqui. 1 vezes 5. Então, se eu tenho 1 vezes 5, ó, 5 aqui e 1 aqui. 1 vezes 5 é 5. Só que não vai ser 5 sozinho mais, porque eu tenho que adicionar o 2. Então, vai ser 5 mais 2, 7. Então, deu 75 a resposta, tá?
75 o quê, minha pró? 75 bandejas de ovos que ele vai gastar num período de 15 dias, tá? Deixa eu apagar aqui para facilitar, que aqui agora eu já sei a resposta. Em 15 dias eu vou gastar 75 bandejas. Certo? 75 bandejas. Mas a pergunta é, ele não quer saber quantas bandejas. Ele quer saber quantos ovos. E aí, 75 bandejas são quantos ovos? Porque ovo é a unidade, né? E aí, vamos fazer essa continha, outra conta de multiplicação. Como vai ser essa conta? Se em uma bandeja, agora eu quero saber outra coisa. Vai mudar tudo agora, tá? Vou riscar aqui, porque agora a minha conta é para descobrir quantos ovos são em 75 bandejas. Eu sei que uma bandeja tem 30 ovos. É daquelas que o carro passa, olha o ovo. Pois é. Em 75, vão ter quantas? É um pensamento de proporção. E aí, vamos mudar nossa continha agora? Vamos para a Michele. Agora, a nossa conta, da mesma forma, vai ser uma conta de multiplicação. Agora, vamos multiplicar números extremamente maiores, né? Observe. Eu vou botar o 75 aqui e vou multiplicar por 30. Ah, Pro Michele, e agora? Como é que eu vou fazer essa multiplicação? Não tem ideia de como fazer essa multiplicação? Vamos pensar naquela decomposição? Vamos? Olha lá. 30 não é a mesma coisa de eu escrever 3 vezes 10? Pronto. Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó. 30 é a mesma coisa de 3 vezes 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e mudar a minha conta. Primeiro, eu vou multiplicar usando apenas o 3, que eu vou usar a decomposição para resolver a minha conta. Então, eu vou pegar, ó, mudar 75 vezes 3, tá? 3 vezes 5, de novo. Vamos aqui agora para a linha do 3. 3 vezes 5, 15. 15 sobe 1. Lembra? 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Com mais 1, que estava já, 22. Dá 225, mas isso é vezes 3, tá? E o 10 Pro eu faço o quê? Observe que o 10 é a multiplicação mais boba que a gente tem. Se a gente voltar aqui na tabela de Pitágoras, observe a sequência. 1, 10, 2, 20. Então, eu só acrescento o 0. Então, se eu for multiplicar esse valor aqui agora vezes 10, eu não preciso fazer essa conta toda. Eu só preciso pegar o 0 do 10 e botar aqui. Entende? Então, vai virar o quê? Deixa a Pro é toda maluquinha. 225 vezes 10. Que vai ser igual a 2.250, tá? Que é justamente a resposta da nossa questão. Então, serão necessários 2.250 ovos, tá? Gente, ative a sua memória.
Aprenda a tabela de Pitágoras para agilizar os seus cálculos matemáticos. Um beijo e até a próxima aula.